Capítulo 8, Hebreus. Subtítulo: A antiga aliança era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: Vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os: Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com suas obras, mas não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Capítulo 9, Hebreus. Subtítulo: Os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda, que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estava um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes estavam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se
referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas, impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas e vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Capítulo 10, Hebreus. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz:
Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois como uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque, depois de ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Subtítulo: Exortação à perseverança na fé. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de perceber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança,
ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida.